Somente os que obedecem serão salvos. Somente aqueles que forem fiéis a Deus alcançarão a salvação e permanecerão durante a eternidade na presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Muitas pessoas que não dão a mínima atenção à palavra de Deus têm dito: não posso acreditar que Deus, que é amor, vá permitir que alguém vá para o inferno. A verdade é que elas mesmas se esquecem que, além de Deus ser amor, ele também é justiça. E a sua justiça não pode permitir que a injustiça prevaleça. Não se engane, pois o Espírito de Deus disse pelos lábios do seu servo Paulo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. O apóstolo João é muito duro quando se refere ao dia da ira do Cordeiro. Para aqueles que não acreditam na ira de Deus, basta que analise os fatos à volta do Senhor Jesus. A abertura dos selos mostra a ira de Deus para com aqueles que se mantiverem rebeldes à sua palavra, rebeldes à sua salvação oferecida de graça pelo Senhor Jesus. Na época de Noé, por exemplo, a humanidade vivia totalmente indiferente à mensagem da salvação que ele pregava. Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Deus não poupou a humanidade da época de Noé por causa da maldade dela, e também não poupará os impuros desta época. Naqueles dias que precederão a volta do Senhor Jesus, somente os obedientes à palavra de Deus alcançarão a mesma graça que Noé alcançou diante dele. Tudo que há no mundo passa, o seu colorido, as suas vaidades, os seus egoísmos, enfim, tudo passa, e somente aqueles que fizeram a vontade do Senhor permanecerão por toda a eternidade na presença de Deus. O próprio Deus disse: não ameis o mundo e nem no que no mundo há. O que há no mundo? Os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. E ele disse: o mundo passa e seus desejos também. Tudo passa, tudo se acaba. Mas aí ele define, terminando com essas palavras: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqueles que ficarem quando Jesus retornar passarão toda a eternidade em um lugar onde o Senhor Jesus disse que haverá choro e ranger de dentes. Se você tem resistido à palavra de Deus por não querer largar um erro, por não querer sacrificar suas vontades, por não querer abrir mão da sua velha vida, de seus conceitos antigos, de sua imagem perante os outros, de sua religiosidade ou de suas preocupações e ansiedades, hoje tem a oportunidade de fazer a escolha certa, para que Jesus seja verdadeiramente o seu Senhor, o Senhor da sua vida.